você que está com a gente aqui no nosso podcast SGC, acompanhando agora durante a Rondônia Rural Show e posteriormente também, nosso muito obrigado. A gente está conversando com as personalidades que passam por aqui, produtores, políticos, secretários, enfim, todas as pessoas que têm influência na feira e também no agronegócio de Rondônia. A gente recebe agora alguém que milita muito de forma veemente pró o agronegócio de Rondônia, dado que o agro ele é a força mais importante da nossa economia, o potencial do nosso PIB aí. Delegado Rodrigo Camargo, seja bem-vindo. Obrigado a você que está acompanhando o podcast. Fique ligadinho, aumente o volume da televisão, porque de agora em diante você vai ouvir e ver aquilo que muitos tentam esconder de você. Vamos lá. O que você tem visto na feira, de positivo, de negativo? É mais positivo do que negativo, claro. Vamos lá. Nós estamos na 12ª edição da Rondônia Rural Show. Uma feira de fato importante, que colocou o centro e o estado de Rondônia no calendário das principais feiras de negócios agropecuárias do país. E isso é reconhecido e louvável essa iniciativa por parte do governo do estado. 12ª edição. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para você e quero te convidar para uma reflexão. Como você acha que está o sistema de saúde do nosso estado? Quero acreditar que, assim como eu, você deve conhecer alguém que está há mais de 2, 3 anos aguardando cirurgias eletivas no estado. Eu sou um pai atípico, tenho um filho autista. Você deve conhecer alguma mãe, alguma família atípica que precisou de respiridona, de medicamentos para controlar as crises do seu filho na farmácia pública e quando foi lá buscar, não tinha. Ou você deve conhecer ou ouviu falar de alguém que precisou entrar dentro de uma ambulância para ser socorrido em Porto Velho. E se sobreviveu a essa estrada, chegou lá, foi colocado no chão do Hospital João Paulo II. Essa é a realidade da saúde pública do nosso estado. E eu digo isso porque eu considero essa feira, sim, muito importante. Eu acredito que a primeira edição, a segunda e até a terceira edição desta feira poderia, sim, ser custeada pelos cofres públicos, ter esse empurrão inicial. Mas eu acho que já passou da hora dessa feira muito importante, repito, muito importante para o nosso estado, ser passada à iniciativa privada. Porque a iniciativa privada faz melhor e mais barato. Então eu digo isso porque eu oficiei o governo do estado, antes mesmo de começar a feira, perguntando quantos milhões do cofre público foi gasto aqui. Mas eu sei que irão dizer, e você vai muitos ouvir esse argumento. Mas foi investido X milhões e foram gerados X bilhões de negócios. Olha, na minha visão, a prosperidade e o desenvolvimento do estado não está relacionado tão somente com o valor de negócios com dinheiro. Está relacionado à dignidade e à vida do rondoniense. Se você tem um parente hospitalizado no João Paulo II e aquilo lá só sobrevive em razão da dedicação dos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, a minha visão sobre a Rondônia Rural Show é que de agora em diante, a feira deve ser promovida e custeada pela iniciativa privada. O Estado até pode dar um incentivo fiscal, um incentivo tributário para os negócios que são fechados aqui, mas esse valor deveria ser revertido para tratar das pessoas de Rondônia. Nossa gente está morrendo nos corredores dos hospitais e eu não posso ficar quieto e concordar com isso. Então eu espero que as próximas edições da feira sejam feitas pela iniciativa privada e que o valor gasto aqui seja colocado para salvar a vida do rondoniense que está morrendo na saúde nos corredores dos nossos hospitais.
É importante o investimento que se faz e a realização da feira, como o senhor pontuou, até para essa geração de negócios, acesso à tecnologia, isso desenvolve o Estado e passa a aumentar ainda mais o PIB. A gente viu crescer muito desse tempo para cá, dos últimos 6, 5 anos para cá. E claro, é daí que vem o dinheiro também para fazer investimento na saúde, na educação, na infraestrutura. Só uma questão de olhar também e dar prioridade a essas questões. A gente vinha com deficiência na segurança, parece que estamos suprindo essa deficiência, né? Eu também tenho uma visão um pouquinho mais cautelosa em relação a isso. Vamos lá. Você deve lembrar, ou melhor, vamos lá. Você deve estar, com certeza você sentiu no seu bolso. Você não sentiu um aumento das coisas no mercado? Aumentou, não aumentou o mercado? Isso, exatamente. Gasolina aumentou? Tudo, né? Também. Farmácia, vestuário, tudo aumentou. Grande parte dos aumentos que nós temos no país hoje se dá em razão da carga tributária. A maioria dos velhos políticos acham que a receita do Estado, porque o Estado não produz nada. Quem produz é a iniciativa privada. O Estado não gera nada. Ele só arrecada, ele só tira. A maioria dos velhos políticos acham que para o Estado arrecadar mais, ele tem que aumentar os impostos. Mas é justamente o contrário. Por exemplo, o Estado de Santa Catarina, governador Jorginho Melo, ele baixou o ICMS. E baixando o ICMS, ele atraiu outras empresas para investirem no Estado. Sobrou mais dinheiro para as pessoas e logo aqueceu a economia. No Estado de Rondônia foi justamente o contrário. Em 2023, o governo do Estado tentou aumentar a alíquota de 17%, que era esse imposto, para 21%. Eu fiz um vídeo, fui para as redes sociais, gravei na frente do Palácio e consegui, junto com seu apoio, com todas as categorias do comércio, da indústria, da agricultura, fazer um grande movimento para que esses 21% não passasse. E não passou. Mas o governo conseguiu empurrar goela abaixo de você, do meu, de todos nós, um imposto de 19,5%. Aumentaram de 17% para 19,5%. E o único deputado que teve a coragem, porque eu não participo de acordão, eu não faço parte de grupão. Eu estou aqui para levantar a voz e defender você, o povo. Fui o único que votei contra. Então o governo aumentou o ICMS e hoje você consegue compreender os efeitos nefastos disso. Recentemente, o governo tentou taxar o agronegócio. Você, produtor rural, vou dar um exemplo simples para você entender. Imagine que você quer comprar um trator. Trator. Lá no município São Paulo, lá que tem as grandes indústrias de trator. Esse trator custou 300 mil em São Paulo. E vamos supor que lá o imposto seja de 10%. É só o título exemplificativo, eu não sei qual é o imposto lá. Vamos supor. Quando você pagou esses 300 mil, você recolheu para o estado de São Paulo, onde você cobrou 30 mil reais a título de imposto. Esse trator veio para cá. Quando chegou ali em Vilhena, ele parou naquela barreira que tem ali. Tem uma barreira fiscal na entradinha do estado. E aí o fiscal pegou e falou: olha, o senhor pagou 10% de imposto lá para São Paulo, só que aqui a nossa taxa é 17,5%. 19,5% agora. Há uma diferença aí do que você pagou lá porque é cobrado aqui. Você vai ter que recolher esse valor aqui. Então o produtor rural que comprava um trator, uma grade, um insumo para sua plantação em outro estado, quando chegava aqui, cobravam dele isso. Com base num decreto. Só que decreto não pode cobrar imposto. Então o pessoal entrou na justiça e ganhou isso. O que o governo fez? Sabia que com o decreto estava colando até então, mas a justiça mandou parar a cobrança. O Estado foi lá e fez uma lei e enviou para a Assembleia. O problema é que eles se esqueceram que eu sou jurista. Sou formado em Direito, sou advogado, sou delegado de polícia. E eu aprendi a ler e a interpretar aquilo que eu leio. Eu li e vi, isso aqui estão taxando o agro. Está escrito ali, considera-se contribuinte. Aí lá embaixo, produtor rural, produção rural. Digo, opa, expliquei para todos os meus colegas, olha, estão taxando o agro. Muitos não tinham visto ali. Chamei a atenção deles.
E todos concordaram realmente, Camargo. Me agradeceram em sessão. Obrigado, a gente não tinha lido isso. Obrigado pelo alerta. Você tem razão. Nós vamos acompanhar a sua emenda tirando essa parte. E conseguimos, graças a essa emenda que apresentei, barrar mais o imposto para você pagar. Então eu tenho me mantido vigilante e atento, e enquanto eu estiver com o mandato, pode ter certeza que o meu interesse, eu não sou base nem oposição de governo, eu sou um parlamentar independente. Aquilo que for a favor do desenvolvimento de Rondônia, tem meu voto, e aquilo que for contrário, eu sou contra, como por exemplo, o aumento de imposto. Muitas coisas, muitas ações viabilizam ou inviabilizam o agro, né? Imposto pode não inviabilizar, mas dificulta muito. O senhor mostrou-se favorável a não se taxar o agro. Eu não voto jamais aumento de imposto ou criação de imposto. O povo não aguenta mais falar de imposto. Para, chega. Qualquer coisa que criar imposto ou aumentar, eu tô fora. A minha luta você usa a camiseta, menos imposto e mais liberdade. Com certeza. Entendi. E aí, olhando para um outro problema que nós temos em Rondônia, são áreas de embargo, áreas de preservação ambiental, que são necessárias, as áreas de preservação ambiental. Mas aumentaram em quantidade, vocês até fizeram uma investigação, uma CPI sobre essas questões. Como é que isso está colocado hoje no contexto de Rondônia? Deixa eu te dar um exemplo de Ji-Paraná. De 100% das propriedades de Paraná, 60% é de área de preservação, indígena de outras naturezas. E 80% desses 40% que sobra é da agricultura familiar. Então, nesse espectro, o agronegócio em Ji-Paraná ele não tem viabilidade. E isso vai se aplicando a outras regiões também. A gente tem mais ou menos possibilidades. Como é que o senhor está fazendo a leitura desse contexto? Como é que o senhor está militando em torno dessa questão? O que está sendo feito na Assembleia Legislativa para impedir e reverter até uma situação como essa? Que pena que... Não sei se dá para mim depois largar um arquivo na tela aqui durante o podcast. É possível? A gente tenta, né? A gente tá, enquanto eu vou conversando com você aqui, eu vou explicando pro telespectador, eu vou ir procurando um documento aqui, mas para mostrar já na tela, nem que eu mostre aqui, ó, no meu celular e vocês dêem um zoom, tá? Vamos lá. Primeiro, vocês não esperem de mim, Rodrigo, aquilo que é politicamente correto. Porque, ao meu ver, o politicamente correto, o isentão, o em cima do muro, nada mais é que a forma mais simples e covarde de você prestar um serviço à mentira. Então eu não sou politicamente correto, eu falo a verdade, quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, só lamento, que lamba suas feridas depois. O que eu quero deixar bem claro aqui é que o estado de Rondônia, ele foi traído. E o traidor tem um nome. O povo de Rondônia foi traído. E um traidor tem um nome. Se chama Confúcio Moura. Confúcio Moura, eu respeito muito a trajetória do senhor. O senhor foi prefeito eleito e reeleito de Ariquemes, deputado federal, governador eleito e reeleito, atual senador, uma trajetória política inegável. E eu respeito muito a sua trajetória. Mas eu não coaduno com aquilo que o senhor fez. No apagar das luzes do governo Confúcio Moura, ele, sem ouvir a população, às margens da lei, por que eu digo às margens da lei? Porque a CPI provou isso. Ele criou 11 reservas ambientais que sufocaram e destruíram a segurança jurídica para o homem do campo. Eu vou explicar para você quais são os efeitos práticos dessas 11 reservas que o Confúcio criou no apagar das luzes do seu governo. E foram espaços onde já havia produtividade, né? Sim, não, é mais do que isso. Vamos lá, vou dar um exemplo do pessoal que mora no Soldado da Borracha, ali na região de Cujubim. São pessoas que há mais de 3 décadas, 30 anos, compraram aquela terra, pagaram, registraram em cartório, ou seja, tem título da terra, registraram no governo porque tem cadastro ambiental rural, tem o CAR. Lá foi construído escolas, foi colocada energia elétrica, tudo como uma propriedade normal. O governo abriu as linhas de acesso, ok. Essas pessoas, hoje, estão sendo expulsas das suas propriedades rurais como se criminosos do MST fossem.
Porque com base nessas reservas ambientais criadas pelo Confúcio Moura, estão sendo obrigadas a deixar essa área. A polícia está indo lá. Só que é muito mais grave que isso. Houve algum tipo de compensação? Não sabe nem para onde vão. Olha o que, Mão na frente ou tá atrás? Olha o que é mais grave. As pessoas têm só produção rural lá. Tem pessoas que criam gado lá. Há uma norma, um programa criado chamado Carne Legal. Olha que nome bonito. Tudo, ó, presta atenção, tá? Tudo que é obscuro tem nomezinho bonito. Carne Legal. Sabe o que significa isso? Que os frigoríficos, os abatedouros não compram mais bovino ou suíno de propriedades com embargo. Então, se o pessoal tentar vender o seu gado para um frigorífico, porque querem sair da produção rural, querem morar na cidade, não consegue. Também não acessa crédito, né? Primeira coisa, não consegue vender. Se chegar aqui na Rondônia Rural Show, tentar comprar uma colheitadeira, um implemento agrícola, um insumo, uma semente, não consegue, porque a área está embargada. Os bancos, a associação dos 5 maiores bancos, a FEBRABAN, que envolve Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e BASA, eles não financiam propriedades que têm algum tipo de embargo sobre a área. Então, não consegue vender a produção de gado, nem suíno, não consegue crédito rural. Aí você planta soja, alguma coisa que é tentar vender ali. As grandes trends não compram mais produção de soja, milho, sorgo de propriedades que tenham, porque eles não conseguem vender depois no mercado internacional a origem dessas sementes. Veja, é uma algema invisível que colocaram no produtor rural como se criminoso fosse. Sabe quem fez isso? Confúcio Moura. A CPI que nós montamos na Assembleia Legislativa, que durante 2 anos investigou como foram feitos esses decretos de criação das unidades ambientais, está claro, comprovado, que não obedeceu os dispositivos que a lei manda. Então hoje nós temos uma grande batata quente para resolver na Assembleia, causado por uma pessoa que traiu a confiança do povo. Eu gosto da sua sinceridade, ela é importante, define sua personalidade. Só que eu fico com temor desse preto no branco. Ou isso ou aquilo. Ou é bom ou é ruim. Você julga a intenção do Confúcio como sendo má em ter instituído essas 11 áreas de preservação? Você acha que ele tinha essa intenção? Mas por que eu estou falando isso? E aqui não é um jogo de sofisma. Sim. Eu estou buscando a verdade. Eu sou da filosofia grega, eu busco a verdade. Você tem um contexto maior do que Rondônia, maior do que Brasil, que você está na geopolítica, né? E aí você tem uma pegada hoje em dia dessa coisa da sustentabilidade, é importante, é necessária, e isso tem implicações naquilo que a gente está fazendo agora, que a Rondônia começou a exportar, estamos exportando para 109 países, mais de 113 produtos. Isso tudo tem implicações em como eles olham o nosso tratar com o meio ambiente. Colocado esse contexto, como é que você avalia isso? Tá, vou começar respondendo sobre a lógica que você fez no início, do preto no branco. Vamos lá. O mundo ele é feito de contrastes. O mundo é assim, claro e escuro, gordo e magro, branco e preto, certo e errado. Então, quente e frio. O mundo é feito de contrastes e as pessoas decidem por contrastes. Bom, ninguém é obrigado a crer naquilo que eu creio. Mas na pessoa e o meu Salvador que eu creio, ele diz o seguinte: você seja quente ou frio, não seja morno que eu te vomito. Lá em Apocalipse. Exato. Então, João, assim, vamos lá. Não existe mulher meia grávida. Eu não consigo julgar as intenções pela qual o Confúcio Moura editou os decretos. Eu não estava lá. Eu não sei a pressão de quem respondeu. Eu posso me basear no ato concreto que ele tomou e julgar a partir disso. Você está olhando o resultado disso. O resultado. As intenções, e somente o Senhor sonda o coração. Eu não consigo dizer. E eu também não estou julgando ele. Porque o julgamento não pertence a mim. O julgamento pertence a Cristo. Eu estou julgando uma atitude dele diante da atitude da criança. Pontualmente. Pontual. Aquele foi traidor. Aquilo é traidor. Teve pontos positivos? Com certeza teve. Eu estou dizendo que em relação à reação das reservas foi traidor. E eu quero convidar você, porque eu achei o documento aqui. Será que é possível dar um zoom nessa câmera aqui? Dá. Então vamos lá.
aqui nós temos, ó, vamos lá. Consegue aproximar? Vou aumentar o zoom aqui. Ao vivo é assim, né? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Como diria o Faustão, quem vamos sabe lá. faz ao vivo. Vamos lá. Esse aqui é o mapa de Rondônia. Vamos lá. Na tela, será que vai? Tá. Não sei se tá dando. Vamos ver aqui no próximo. Não, né? O brilho não vai, né? O brilho não permite. Que pena. Mas eu vou tentar mostrar só a última tela, que como os pontos estão vermelho, que diz respeito à área de embargos ambientais. Ó, tem cores em amarelo, que são as reservas, as verdes. E ao final, deixa eu subir ali. Vou até sair um pouquinho do meu lugar aqui. Vou me aproximar. Aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue. Não? Bom, ali está o estado de Rondônia, ó. E todos os pontos vermelhinhos são áreas que têm embargos ambientais, que ultrapassam hoje 10 mil propriedades rurais no estado de Rondônia. Então, quando eu digo em relação os motivos, as intenções que levaram o Confúcio Moura a fazer isso, quero acreditar, pode ser, talvez uma pressão internacional das ONGs, que tentam criar reservas aqui para dificultar a prosperidade e o avanço do agronegócio como forma de proteger o comércio da Europa, o comércio exterior. Então, talvez pode ter sido isso. Mas o fato concreto hoje é que o produtor rural em Rondônia não consegue vender a sua produção agrícola, não consegue vender a sua pecuária, não consegue crédito rural, tudo em razão dessas 11 reservas que foram criadas. Então, ao meu ver, nós temos um trabalho muito árduo na Assembleia Legislativa para reverter isso. Na CPI, vocês conseguiram, talvez até fazer uma pesquisa, um levantamento, nem que seja estimado, de qual seria o impacto da permanência desses embargos, no sentido de reduzir o tantos por cento da contribuição no PIB em função disso? Existe essa estimativa, esse cálculo econômico? Não, esse cálculo econômico não. A CPI... Mas independente, afetou uma família que seja, e dentro de um contexto não legal, como você está pontuando, já é um prejuízo grande. Sem sombra de dúvidas. Na verdade, a CPI ela se ateve a a CPI ela tem que ter um objeto determinado, né? Qual era o objeto determinado da CPI? Verificar a legalidade da criação dos 11 decretos das reservas ambientais. Então foi uma análise puramente jurídica, sem adentrar nos aspectos econômicos e os demais reflexos que tem na cadeia produtiva. Então, só olhando juridicamente, porque a lei diz quais os requisitos, por exemplo, tinha que ter audiência pública para criar as reservas, para ouvir as populações. Não foi feito. Os laudos ambientais, só para olha como tem coisa importante ali. Há laudos ambientais em que foram ouvidas as pessoas disseram, eu nunca estive lá. Eu não sei como minha assinatura está aí. Então são coisas gravíssimas. Falsificação, né? É gravíssimo isso. Foi entregue ao Ministério Público? Foi entregue ao Ministério... Estadual ou federal? Estadual. Foi entregue ao Ministério Público, mas quem tem que resolver é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa tem que dar uma resposta e a gente está trabalhando nisso. Qual que é a sua perspectiva? Há possibilidade de reversão ou não? Olha, juridicamente falando, tá? É uma luta bem árdua para reverter isso. Mas há sim uma possibilidade que vai exigir um posicionamento firme da Assembleia Legislativa e também do governo do Estado. Agora, eu não sei se os demais pares e o governo está disposto a pagar o preço de sofrer uma pressão internacional por você retirar 11 reservas ambientais. Porque aí vem mídia nacional, vem pressão de ONGs exteriores. Eu tenho coragem para votar aquilo que é certo. Se quiserem fazer de novo as reservas, que façam então, mas que façam observando o devido processo legal. Fato é que, na minha visão, essas 11 têm que ser anuladas. Se quiserem criar, tudo bem, que criem posteriormente, mas que observem detalhadamente aquilo que a lei diz. Porque... seguir o rito. O rito. O que foi criado ali é uma aberração jurídica. Rapaz, é uma luta difícil, né? Mas desistir não é uma opção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Infelizmente, o nosso país, ele está tomado por um câncer. Câncer chamado corrupção e grupão. Grupão, acordão. Sabe, todo mundo ali junto e misturado, aquela coisa ali. Você que tá me ouvindo. Se falo pra vocês assim, ó, fulano é político.
O que você pensa? Não, fala a verdade. O que você pensa? Político, corrupto, ladrão. Tem essa impressão. Não, mas é. Em geral é isso. Não, mas é. Corrupto, ladrão. As pesquisas revelam isso. Né? Quer eleger a mulher, o outro quer eleger o irmão, o outro quer fazer o primo prefeito. É sempre assim. Aquela oligarquia, aquela familhada no poder, aquilo é isso. Por não concordar com isso, e eu quero acreditar que você, durante muito tempo a gente votou no menos pior. Pegava a lista ali, cara, que é o menos pior daqui, é esse aqui, então eu vou votar nesse. Isso me levou a 2022 e assim, cara, ninguém ali me representa. Eu não vou fazer, eu vou botar meu nome. Vou botar meu nome, não tive apoio de nenhum prefeito, de nenhum vereador. Mas aquele que foi fiel pra me dar uma palavra foi fiel pra cumprir. E eu fui eleito deputado mais votado em Ariquemes. Falei, cara, eu não faço acordo de portas fechadas. Eu não participo de grupão nenhum. Por isso que só eu votei contra o ICMS. Porque eu não sou base de governo. Nessa questão de coalizão, que a Constituição permite, a todos os níveis, federal, estadual e municipal. Você tem ali cargos no governo, aquelas indicações? Obrigado. Tem ou não? Obrigado pela pergunta. Sabe quantos cargos eu tenho no governo? 0. 0. Pode perguntar pra quem quiser. 0. Poderia ter 70, 80, sou deputado, pra apadrinhar aqueles que me apoiaram na campanha. Meu apoio é o povo. Meu apoio é o povo. Não significa que seja errado quem tenha também. A Constituição Cada um responde pelo seu CPF. Isso. Eu não tenho e nem quero. Camargo, na prefeitura lá de Ariquemes, quantos caras tem? Nada. 0. 0. Isso me dá liberdade plena e total, uma autonomia gigante para votar conforme a minha consciência e que aquilo que eu julgo ser certo ou errado. Então eu quero só dizer para você, não desista do futuro da nossa nação. Uma nova geração de homens e mulheres com coragem estão vindo por aí. Pode ter certeza que Deus vai curar o nosso país. Rondônia vai ser liberto disso. E pode ter certeza que novos tempos vêm por aí. Não perca a fé, viu? Cobre do seu deputado, do seu vereador, do prefeito, porque uma nova geração de homens e mulheres vem aí e o povo, acima de tudo, vai ser liberto desse mal chamado corrupção, grupão, acordão. Eu creio nisso. Tem 2 minutos ainda. Como é que você se define? Em termos ideológico, filosófico, teológico? Como é que a gente faria um pacote, montaria... Que é o Rodrigo na fila do pão, né? É, um boneco, né? Que é o Rodrigo na fila do pão. Rodrigo na fila do pão é aquele cara que espera o lugar dele na fila. Tem pessoas que se sentem porque são isso, aquilo, aquele outro, que tem o direito de passar na frente dos outros, ser o primeiro a ser atendido. Que tem privilégio. Quem é o Rodrigo na fila do pão? O Rodrigo é o cara que chega na fila do pão e eu espero a minha vez. E tá tudo certo. O que me diferencia eu e você não tem. Nós somos frutos do mesmo Criador. Talvez Deus deu uma missão para você aqui no podcast, fazendo uma comunicação bonita, com base na verdade. E eu tenho uma outra missão. Assim como outros têm a missão no campo, outros têm a missão dentro da sala de aula, outro lá no hospital de salvar vidas. Cada um com a sua missão. Eu sei que a minha responsabilidade ela é gigantesca. Porque cada votação ali, eu sei o que eu estou votando. E eu jamais vou voltar para casa me sentindo um covarde. Porque eu tenho a coragem de enfrentar o que for necessário para defender a verdade, que não é um sofisma, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. O Olavo de Carvalho tem um artigo inicial no livro dele que você precisa saber para não ser um idiota. Fala do imbecil coletivo. Né? É um livro dele, também tem. O imbecil coletivo é um livro. Muito bom. E ele fala, desse artigo que resume, né? Que a gente às vezes se suplanta quem somos, de personalidade, de crença, de fé, de etc., ética, para poder pertencer. Né? E aí eu não estou dizendo que você está num ambiente de pessoas más, mas esse teu jeito de ser não te isola nesse contexto da política. Eu não estou falando da Assembleia, eu estou falando da política em geral. Como é que é isso para você? Não tem problema, porque as pessoas, a maioria delas se agarram ao cargo, né? Trocam seus valores, ideais e até a personalidade. O professor Olavo fala das 12 camadas da personalidade, né? Talvez ali... O brasileiro normal está na 4ª. E olhe lá, né? Então, assim, eu não vejo problema com isso porque eu não sou apegado a cargo. Isso aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro e eu tenho plena consciência disso. Que eu quero sair com a consciência tranquila do que eu dei o meu melhor. E que no dia de hoje eu fui melhor que o dia de ontem. Então,
Se eu permaneço isolado, ok, às vezes é preciso andar num deserto. O que eu posso te garantir é o seguinte, que os gigantes que se levantam, presta atenção, os gigantes que se levantam contra você só tem um sentido: catapultar você para o destino que Deus te reservou. Então, quando eu vejo os gigantes se levantando contra mim, eu fico feliz, porque eu sei que isso é um motivo para Deus me colocar no meu destino. Só que antes disso, tem o deserto. E o deserto é preparação para a vitória. Maravilha. Obrigado, deputado. Eu que Parabéns pelo agradeço. trabalho e volte sempre com a gente. Obrigado, desejo que a paz de Cristo esteja com você. Obrigado, meu irmão, por me fornecer essa oportunidade aqui no teu espaço. Que Deus abençoe você. Não desista, tá? Não desista do Brasil, não desista de Rondônia. No fim, a gente vai vencer. Valeu. Tamo Obrigado. junto.